Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Então, eu quero que você primeiro se coloque de pé, abrace uma pessoa. Não a pessoa só que veio com você, que está do teu lado. Saia do seu lugar e vá abraçar uma pessoa diferente. Uma pessoa que você não conhece. Diga a ela graça e paz. Libera uma palavra de vida, uma palavra de bênção para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa não está precisando de uma oração, às vezes ela precisa de um abraço. Às vezes o que eu preciso, às vezes o que você precisa é de um abraço, é de saber que tem alguém orando por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, carta aos Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 17, ainda de pé, amém? Todos que têm Bíblia, que trouxeram Bíblia, que podem ler, os que não podem ler vão poder, né, Robson? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu leio e você repete após mim, para que todos possam proclamar essa palavra. Repita, por favor. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vá agora para Romanos 12. Romanos 12. Aleluia. Versículo 3. Você acabou de falar o quê? Olha para mim aqui. Você acabou de falar o quê? Romanos 10, 17. Certo? Então você tem que mantenha esse versículo. Amém? Jesus, ele ensinava dessa forma. Jesus dizia assim: olhai os lírios do campo, observai. E eu quero que você olhe, então, para que o Espírito Santo esteja formando esses quadros, amém? Na sua vida. Aquilo que nós olhamos, aquilo entra na nossa alma, amém? Então você acabou de olhar para a palavra de Deus, e você olhou e viu o que está escrito, e você falou, e o seu ouvido ouviu você falando, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Vamos continuar então, versículo 3, eu vou ler e na hora que eu pedir para você repetir, você repete, amém? Repita, por favor. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Repita, por favor. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Repita, por favor. Assim como num corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Repita, por favor, somos um corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Repita, por favor. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Repita, por favor.
Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém? Então, presta atenção. Romanos 12, 3. Repita, por favor. Eu devo saber com moderação, conforme a medida da fé. Eu devo profetizar segundo a medida da fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Podeis assentar. A fé é dom de Deus. Amém? Fé é dádiva de Deus. De sorte que cada um de nós, a cada um de nós, nos foi repartido um dom. Mas eu não quero falar de dom, eu quero falar de fé. Mas eu não quero falar simplesmente da fé, porque eu já falei a respeito de fé. A palavra mais perto que você, Comunhão, Sal e Luz, ouviu a respeito de fé foi o dia que o pastor Alexandre pregou, né? A respeito da fé como semente. Amém? A respeito da fé como semente. Então eu quero que você entenda isso. Agora, eu não estou falando especificamente da fé, mas eu estou falando de uma medida de fé. Eu quero que você me ajude a pregar o evangelho. Eu quero que você fale pelo menos a 3 pessoas. Se você souber o nome, chama pelo nome. Ei, Roberto, existe uma medida de fé para você. Fale então agora para pelo menos 3 pessoas. Se você souber, chama pelo nome. Grita. Prega o evangelho, irmão. Se é que você tem fé para isso, né? Amém? Porque, existe uma medida de fé para pregar o evangelho. Você sabia que existe uma medida de fé para pregar o evangelho? Existem pessoas que não pregam, não falam. Por quê? Porque não é pregador. Não, conversa fiada. Porque não tem fé. Por quê? Porque aquilo que não é por fé é pecado. O quê, Carlos? Exatamente. O maior pecado para Deus, pasme você, é você não ter fé. Então, do que você está falando, Carlos? Eu estou falando que Deus distribuiu fé para todos. E para cada um de nós existe uma medida de fé. Amém? Amém? Então, eu quero que você, quando eu falar de fé, eu quero que você lembre em semente. Porque Jesus disse que se tiverdes fé do tamanho, ele está falando de medida, não está? Tamanho e medida não é a mesma coisa? Do tamanho de um grão de mostarda. Amém? A menor semente. Mas o outro evangelista escreveu que se nós tivermos fé, uma fé que vai crescendo, eu já ministrei essa palavra a respeito disso, uma fé que cresce. Eu quero que você, se você nunca ouviu, eu quero que você fale o seu nome, agora você vai falar para você. Porque tem muitas pessoas que escutam, mas não ouvem. Então, às vezes, a gente precisa ser despertado, né? Então, fica indiscreto se você der um cutucão no seu marido, na sua esposa, se você chamar alguém pelo nome, né? Falar assim, ei, Roberto, presta atenção, sua fé precisa aumentar. Você vai ficar meio, né? Vai ficar, louco, porque o Carlos está me chamando aí, o Roberto está, né? Então, eu quero que você fale para você. Porque, afinal de contas, irmão, você vai dar conta da medida da sua fé para Deus e para você quando você se vê diante de uma circunstância.
Eu vou dar os versículos para você saber do que eu estou falando, que eu não inventei isso. Mas agora eu quero que você fale assim. Eu vou falar o meu nome e você fala o seu. Certo? O nome você não repete, mas aquilo que eu falar você repete. Amém? O nome você fala o seu. Vamos lá. Carlos, existe uma medida de fé que Deus repartiu. Carlos, permita que o Espírito Santo te convença que a sua fé pode crescer e se tornar como a maior das hortaliças, ao ponto das aves do céu fazer ninho debaixo dela. Amém? Porque o grão de mostarda é uma hortaliça. Mas quem já viu um pé de mostarda? Ele é enorme. O grão pode ser pequeno, mas se cair num bom terreno, se for bem cuidado. E aí eu me lembro da parábola do semeador, né? Por que será que a sua fé não cresce? Você não precisa responder para mim. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, sonda-me. Diga isso, Espírito Santo, sonda-me. Eu preciso que a minha fé cresça, que a minha fé se desenvolva, para que eu possa enfrentar os desafios da vida, em nome de Jesus. Amém? Quando a mostarda cresce, o pé de mostarda cresce, ele dá uma hortaliça mais ou menos de 1 metro, você imagine. Mais do que um pé de couve. Diz para a pessoa que está do teu lado, quando você começou, a sua fé era pequena. Mas a sua fé está crescendo. A sua fé precisa crescer. Você precisa desenvolver a sua fé. Amém? Amém? Abra lá em Judas, versículo 3. Judas é um capítulo só. Apocalipse e Judas. E veja bem o que Judas está falando para nós aqui. Judas está nos exortando. E essa palavra de Judas é uma palavra muito atual. Judas 3, ele diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, repita por favor, acerca da salvação, me escreveu Judas. Acerca da salvação que nos é comum. Eu quero que você repita, Judas está falando da salvação, que é comum para todos. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé. Eu quero que você fale o seu nome e diga assim, eu vou falar o meu, você fala o seu. Vamos lá, Carlos. Observe bem a palavra. Ouça o que o Espírito está falando a você nesta noite. Existe uma necessidade de batalhar pela fé. Pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Amém? Quantos santos tem aqui que já receberam essa fé? Amém? Então essa palavra está falando com você, amém? Amém? Do que o Judas está falando? Efésios 2, 8 e 9. Hoje nós vamos passear pela Bíblia.
Eu não sou mestre, mas eu estou na unção dele. Isso tudo até aqui foi só uma introdução para chegar aqui. Amém? Repita, por favor. Efésios 2:8. Pois é pela graça que eu fui salvo, por meio da fé. E isto não veio de mim. Foi dom de Deus. Por isso eu não me glorio. Amém? De qual fé Judas estava falando? Dessa fé. Amém? A fé que foi dada a todos os santos para a salvação. Não sei se você notou, tem 3 copinhos aqui. Primeira medida de fé. Repita, por favor. Primeira medida de fé. Fé para a salvação. Amém? Se eu estiver falando para uma igreja, para uma plateia, para um público, para pessoas salvas, você precisa ter consciência disso, ó. Quantos salvos tem aqui? Levante a mão. Agradeça ao Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, obrigado. Porque a fé é espiritual. A fé não é mental. A fé não é carnal. A fé não é deste mundo. A fé para a salvação vem de Deus, para que ninguém se glorie. Obrigado porque eu recebi a primeira medida de fé. Fé para a salvação. Amém? Amém? Como diz o pastor Cláudio, quem vence a guerra? O príncipe da paz. Aumentou, hein? Então, primeiro nível de fé. Fé para salvação. E aí, Carlos? E aí que a minha fé e a sua fé precisou aumentar. Como que aumentou a fé, Carlos? Olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você foi orando, você foi lendo a Bíblia, você foi ouvindo a mensagem do pastor, você foi proclamando a palavra, você foi falando: agora eu sou cristão, agora eu sou crente, agora eu vou na igreja, agora eu me converti, né? Você foi falando, as pessoas foram falando, você foi orando: obrigado, Jesus, porque a minha vida está mudando, agora eu sou nova criatura. Ó, só que tem o seguinte, ó. Aquela medida de fé não enche esse copinho, enche? Hã? Você precisa receber do céu. A jarra representa o céu, amém? Amém? Representa Deus aqui, amém? Não é o pastor não, viu? Amém? E aí você precisou receber, a sua fé precisou crescer. Como é que a fé cresce? Repita, por favor. De sorte que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Você foi ouvindo, você foi lendo a Bíblia lá na sua casa, você pensava que não estava adiantando nada ler a Bíblia. Você orava lá na sua casa, aquela oração simples. Deus, eu não sei nem o que pedir, Deus, olha para mim, estou cheio de problema, minha vida não muda, Deus. Quando você viu, a sua fé cresceu. Segunda medida de fé. Repita, por favor, segunda medida de fé. Fé para ser batizado. Marcos 16:16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Carlos, mas só com essa medida aqui, eu já não estava salvo? Sim, mas a sua medida de fé teve que crescer para você fazer a pública profissão de fé. Sim ou não? Hã? Agora eu não vou perguntar para que você não se constranja. Pode ser que tenha alguém no nosso meio que ainda não é batizado nas águas. Não fez a sua pública confissão de fé.
Por que não fez? Porque não atingiu a sua medida de fé. E o que fazer? Diz para a pessoa que está do teu lado: continua orando, continua lendo a Bíblia, continua vindo nos cultos, porque o Espírito Santo está derramando. Você não vê, mas ele está derramando. Ele está fazendo a sua fé crescer. Por quê? De sorte que a fé cresce pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém? E aí, Carlos? E aí que esse nível de fé precisa crescer. Por que precisa crescer? Carlos, não precisa crescer. Não precisa crescer, Carlos. Você não vai falar para mim que eu não fui curado porque eu não tive fé para ser curado. Eu não vou falar para você que você não foi curado porque não teve fé para ser curado. Mas existe, e Bíblia é Bíblia, viu? Você pode discordar de mim. Certo? E eu digo para você, desde o começo da minha caminhada cristã, eu sempre gostei de matar a cobra, mostrar o pau que matou a cobra e a cobra morta. Amém? Atos 14, 9. Porque tem gente que, só estonteia a cobra. Daí a cobra foge. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que... Ai, Carlos, você então está dizendo que... Não, eu não estou dizendo que a pessoa morreu porque não tinha fé para ser curada. Não era nada disso. Amém? Eu estou dizendo que existe uma fé para ser curado. Eu não inventei. Atos 14, 9. Você leu aí? Você concorda comigo ou não? Está escrito aí? Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Então existe uma fé para ser curado? Amém? Amém? Carlos, mas esse homem, esse homem estava fazendo o quê? Ele estava ouvindo. Amém? Ele estava ouvindo. Existem pessoas que não têm fé para vir na igreja. Existem pessoas que não têm fé para ler a Bíblia. Ah, não, Carlos, não tem hábito. Então, por isso que precisam derramar do céu, para a fé aumentar. Amém? Mas eu e você precisamos entender, e eu quero exortar você nesta noite, com Judas versículo 3, você precisa batalhar pela fé. Amém? Como que eu batalho pela fé, Carlos? Vamos repetir? Eu preciso batalhar pela fé. De sorte que a minha fé vai crescer ouvindo a palavra de Deus. De sorte que a minha fé vai crescer quando eu estiver lendo a palavra de Deus. De sorte que a minha fé está crescendo porque eu estou proclamando a palavra de Deus. Nossa, tem uma unção profética aqui, eu quero profetizar na sua vida. A sua fé está crescendo, a sua fé está crescendo, a sua fé está crescendo. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. A minha fé está crescendo, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. A minha fé está crescendo, porque eu estou proclamando a palavra de Deus. Amém? E aí, Carlos? E aí que
o nosso nível de fé precisa crescer. Carlos, não. Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo ao monte e o monte precipita. Não foi isso que ele disse? Ele falou uma fé pequena. Então, mas entenda comigo, compreenda comigo. Só com nível de fé para salvação. Você é um salvo. Você foi batizado. Então vamos lá, Você foi salvo. Depois você foi batizado. Encheu esse copo aqui? E aí? E aí? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor disse que eu não fui curado porque eu não tive fé para ser curado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe, eu não inventei. Eu não estou pegando um texto fora do contexto. Olhando, aqui, Atos 14, 9. O apóstolo Paulo estava ensinando. E a pessoa que ia ser curada, ouvia falar Paulo. E o Paulo estava falando o quê? O Paulo estava falando da palavra de Deus. Amém? Eu não estou colocando um jugo em você. Eu estou dizendo que a sua fé pode aumentar. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos crescendo de fé em fé. Presta atenção. Presta atenção, esse aqui é você. Você não era salvo. Você não tinha fé para se salvar. Aí veio Deus e derramou a fé e você se salvou. Aí você foi ouvindo, você foi crescendo de fé em fé. Aí você conseguiu se batizar, fez a sua pública profissão de fé. Mas, de repente, você tem um desafio ainda. E a medida da sua fé não dá. Você já disse ao monte, monte precipita. E o monte não foi. E aí? Existem pessoas que porque falaram para o monte, monte, precipita-te o mar. Problema, sai. E o problema não saiu, eles então desistiram. E foram embora. Eu não tive fé para mandar o monte embora. Eu não tive fé. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dar uma boa notícia. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir as boas novas do Evangelho. E a boa nova de salvação para mim e para você nesta noite. É que existe medida de fé. E a sua fé está aumentando. Por que, Carlos, você fala que a minha fé está aumentando? Porque você está ouvindo. O que aconteceu para esse homem aqui ser curado? O que esse homem estava fazendo? Esse homem estava ouvindo Paulo. E Paulo fitando os olhos nele. E vendo que, ele viu. Que o nível de fé dele era para ser curado naquele momento. Veja que a fé aqui não é a fé do pregador. É a fé de quem ia receber. É a fé de quem ia receber. Quantas vezes o pastor pula, vira piroleta aqui, fala, libera uma unção e você até recebe, eu vou até fazer uma sujeira aqui, mas não tem importância. E o pastor libera a unção e fala, agora você vai receber. Tchá! Sabe quanto? Você viu caiu água para todo lado? Com qual nível de fé você vai sair daqui? Só esse aqui. Diz para a pessoa que está do teu lado.
A nossa fé está aumentando. Amém? Mas se você precisa de uma fé, agora eu vou usar a frutificação do semeador. Se você precisa de uma fé de 30, se a sua fé tiver simplesmente na salvação, não chegou a 30. Seu nível de fé não atingiu. Mas isso não desvaloriza você. Isso não desmerece você, porque eu estou dizendo que o justo vive da fé. Repita, por favor. Eu vivo da fé. E eu estou crescendo. A minha medida de fé está crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é feio ser pequeno. Não é feio ser criança. Né, Helena? O feio é não querer crescer. Sabe quando você chega para o filho e fala: filho, cresce, menino. Toma postura de homem. Não é feio. Você entendeu? O feio é se ele falar: não, eu não quero crescer. Coloca a fralda em mim, chupeta, que eu vou ficar em casa, mãe. É feio? Não é feio. Se você tiver no tempo de fralda e chupeta. Agora, se não tem, se não está nesse tempo, não é. Entendeu? Amém? Isso eu estou falando de estatura de pessoa. Tá certo? Fé é diferente. De repente a pessoa tem 80 anos, mas ela tem uma fé, tem uma medida de fé para se salvar. Você vai e fala para a pessoa assim: aceita Jesus. A pessoa fala: eu aceito Jesus. Eu recebo Jesus como Salvador. E aí, é dom de Deus. Está salvo ou não está salva? Se encher a medida da fé da salvação, está salvo ou não está salvo? Aí você fala para ele assim: o vô, o pai, o ancião, o senhor não acha melhor o senhor parar de fumar, porque o Ministério da Saúde adverte que quem fuma pode morrer de câncer, edema pulmonar? Ele diz: não quero parar de fumar. Mas olha, quem fuma vai morrendo aos poucos. Ele diz: mas não tenho pressa de morrer. Ele não tem fé para parar de fumar. E aí? E aí? Você vai falar para ele o quê? Você vai para o inferno então fumando? Você vai falar? Não. Por quê? Foi dado para ele a medida de fé da salvação. Mas ele não tem fé para parar de fumar. Irmãos, presta atenção. Eu estava na cadeia. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não tinha uma Bíblia. Qual era a minha medida de fé? Fé para salvação. Fé para salvação. Eu orei e falei: Senhor, a única forma que eu tenho de crescer no conhecimento e na graça do Senhor é se eu tiver uma Bíblia. Qual era meu nível de fé? Para salvação. Eu não era nem batizado ainda. Eu quero ganhar uma Bíblia. O que aconteceu, Carlos? Eu ganhei uma Bíblia. Por quê, Carlos? Porque eu recebi uma fé especial. Amém? E quanto durou aquela fé? Só para me pedir a Bíblia. Acabei de pedir a Bíblia, minha fé acabou. Repita, por favor. Existe uma porção de fé especial que vem para me socorrer
quando eu necessito de uma intervenção. Amém? Lembra quando Jesus falou? E olha só, Jesus chamou o cara de intercessor. Mateus 8:10. Mateus 8:10. E Jesus falou que ele era intercessor, que ele tinha fé para interceder. Era um centurião romano. Ele não era cristão, ele não tinha nem um nível de fé. E ele chegou o quê? Ele falou: Senhor, o senhor nem precisa ir na minha casa. Diga uma palavra e meu servo será curado. Jesus disse para ele o quê? Uma medida de fé dessa eu não encontrei em Israel. Mas e aí? E aí? Repita, por favor. Fé sobrenatural, liberada sobre uma pessoa, para uma intervenção sobrenatural de Deus. Amém? Agora eu quero liberar essa fé, essa porção de fé sobre a tua vida. Amém? Eu quero liberar agora. Eu quero que você olhe nesse copo aqui. Olhe nesse copo aqui. Não é nenhuma das 3 medidas de fé. Olhe nesse copo aqui. Eu estou imitando Jesus, porque Jesus mandava olhar, mandava observar o campo, os lírios, os pardais. Eu quero que você olhe nesse copo. Diga assim: Senhor, eu estou aqui como esse copo, independentemente do meu nível de fé. Eu quero te fazer um pedido agora. Concede-me uma fé sobrenatural agora, porque eu preciso fazer uma oração nesse momento por uma causa grande, demasiadamente difícil para mim. Mas eu creio, Jesus, que se tão somente o Senhor liberar uma palavra da tua boca, através da tua fé, Jesus, esse monte, esse problema, essa dificuldade, esse demônio que eu estou enfrentando, será removido agora. O senhor nem precisa vir aqui, o senhor nem precisa ir lá, se tão somente Jesus é com a fé do centurião que eu estou intercedendo agora por essa causa específica. Diga uma palavra só, Jesus. Uma palavra só. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. E esse pregador viu que eu tinha necessidade. E esse profeta está profetizando na minha vida. E o Senhor pode enviar essa fé especial. Eu estou pronto para receber. Tua palavra diz: creia nos seus profetas e prosperarei. Eu criei, por isso falei. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar agora. Eu tinha mais níveis de fé para falar. Fé para perdoar, fé para reunir pessoas. Uma fé que se espalha. Fé para contribuir, fé para ofertar. Fé para trabalhar no ministério. Tem gente que não tem um nível de fé para trabalhar no ministério. E daí? Daí que não tem. Mas o pastor falou que eu tenho chamado, mas o seu nível de fé ainda não chegou lá. Mas a pessoa profetizou para mim, sim, mas o seu nível de fé não chegou. Espera. Amém? Então eu quero que você comece a olhar agora, da mesma forma que você olhou para o copo. Da mesma forma que você olhou para a Bíblia. Eu quero que você feche os teus olhos. E você comece a olhar. Eu não estou te ensinando mentalização, visualização. Eu estou ensinando você a olhar pelos olhos da fé. Você fecha os teus olhos naturais,
Porque com os teus olhos naturais você vê a impossibilidade. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você, com essa porção de fé sobrenatural que você recebeu, pare de olhar para você, que você comece a olhar agora. Foca uma coisa só. Uma coisa só. Se for para você, é para você. Se for para alguém, tanto faz. Foca agora, uma coisa só. Comece a olhar. Você não vai tremer, você não vai orar em línguas, você não vai cair. É diferente, amém? É diferente. É o nosso culto racional. Você não vai fazer a partir da sua mente. Você vai fazer a partir da sua fé, a partir do seu espírito. A partir desta medida de fé especial que você recebeu de Deus. Porque eu estou fitando os olhos para você. E eu vi o tamanho da dificuldade que você está enfrentando. E eu vi de Deus, que Deus estava disposto a derramar uma fé sobrenatural. Porque as medidas de fé sua vai demorar muito. Mas Deus está entregando essa fé. Ele acabou de entregar essa fé e você falou dessa fé que você recebeu. Agora, eu quero que você chame pelo nome esse problema, esse monte. Eu quero que você fale ao monte. Você não vai falar a Deus, você não vai falar para mim, você vai falar ao monte, você vai dar nome ao monte. Você sabe o que é. Você vai ordenar agora. Você vai ordenar. Você vai ser a boca de Deus. Jesus vai falar na sua boca, porque a glória vai ser dele. Jesus vai falar na sua boca, porque a glória vai ser dele. Não tenha medo. Simplesmente empreste a boca para ele e diga. Simplesmente diga agora, a partir dessa fé sobrenatural, que nem a fé do centurião. Simplesmente diga. Simplesmente diga agora. Eu vou fazer a minha oração, você faz a sua agora. Se você ainda não... Mas se prepare, se prepare, se prepare. Se você já falou, comece a agradecer. Se você ainda não falou, vai olhando, vai fazendo cara de bravo, vai fazendo, vai olhando, vai firmando, vai fixando. Não tenha pressa, não tenha pressa, não tenha pressa. Eu sei que agora nesse momento você está se lembrando das vezes que você orou, das vezes que você falou. Eu não sei se a pessoa não entendeu, eu não sei se você não sentiu, eu não sei se você não recebeu, eu não sei se o diabo não saiu, eu não sei se aquela coisa não resolveu. Eu quero que você vá olhando, eu quero que você vá olhando, eu quero que você vá olhando, e na hora que você achar que é o momento, você libera a palavra. Chora candalama candalabarai, xelebacalaba xandalama candalabarai, ele lovorisuri quedalabana xandalama candalabarai. Jesus, o Senhor disse, que se nós dissermos e não duvidarmos no nosso coração, Pedro disse, e ele saiu andando. Senhor, os teus servos falaram, eles estão andando agora sobre as águas, a fé deles está andando, a palavra está andando sobre as águas. Senhor, eu sei que num determinado momento, o vento forte, talvez as águas agitadas, possa levar eles a duvidar e naufragar na fé. Mas Jesus, eu quero te pedir agora, que da mesma forma que o Senhor veio ao encontro de Pedro, se acaso ele necessitar, ele ainda vai sair com uma palavra dessa aqui ainda, que se acaso ele necessitar, nessa caminhada, por sobre o problema, por sobre a dificuldade, por sobre o monte, porque o monte já se precipitou ao mar, o monte está escorrendo, já está escorrendo. Se acaso você vier, lembre-se,
lembre-se, mantenha os olhos em Cristo. Se acontecer, porque vai acontecer, lembre-se, foi Jesus quem falou, a glória é dele. A glória é dele. Quantos corações agradecidos? Levante as tuas mãos e comece a agradecer agora. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor viu o tamanho da dificuldade que eu estava vivendo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor viu que eu realmente não tinha um nível de fé. Mas o Senhor viu que eu me dispus agora. O Senhor viu que eu tive fé para sair da minha casa. Eu tive fé para dobrar o joelho, para chegar aqui. E aqui a minha fé acabou. E o Senhor me deu uma porção especial de fé. Eu entendi. Aquela fé era especial. Agora, Senhor, repita comigo, diga assim: Espírito Santo, me ajuda a continuar a batalhar pela fé, para que a minha fé continue a crescer e se torne uma árvore, ao ponto que muitas sementes de fé que saírem de mim possam levar salvação, possam levar cura, possam levar consolo, possam levar contribuição, possam levar perdão. Que as sementes de fé que saírem de mim possam reunir pessoas na minha casa, possam reunir pessoas aonde eu estiver, e que a minha fé, crescendo no Senhor, possa se espalhar por toda a cidade de Limeira, por todo o estado de São Paulo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar com a medida de fé sobrenatural que eu recebi agora. Em nome de Jesus. Limeira, ouça a boa notícia do Evangelho. Limeira, ouça, eu sou um salvo em Jesus Cristo. E o Espírito Santo deseja te convencer, deseja anunciar a você o ano aceitável do Senhor. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor me ungiu com um nível de fé para proclamar o ano aceitável do Senhor. A abertura de prisão aos presos, para consolar os tristes. Em nome de Jesus, eu criei, por isso falei. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor tomou a minha palavra, porque a minha palavra foi uma palavra que veio da boca de Deus, e o Senhor mesmo se encarregou de cumprir a palavra que o próprio Deus falou na minha boca. E o Senhor fará cumprir estas boas palavras que eu acabei de falar. E o Senhor fará com que este milagre, com que esta maravilha se torne, se transforme em glória, em honra, para o nome de Jesus. Importa que eu diminua
mas que o teu nome, Jesus, seja engrandecido na minha vida. Jesus, eu quero te pedir que a minha fé cresça, para que eu possa engrandecer o teu nome. Que a minha fé cresça, para que o teu nome seja engrandecido na minha família. Que a minha fé cresça, para que o teu nome, Jesus, seja engrandecido no meu local de trabalho. Que a minha fé cresça, de sorte que eu já estou crescendo, para que esta igreja cresça, para que o teu nome, Jesus, apareça nesta igreja, nesta cidade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém? É isso aí. Glória a Deus. Amém? E aí, Carlos? Quem se responsabiliza por isso? Em ler a Bíblia? Você. Em orar? Você. Em proclamar a palavra? Você. Em falar? Você. Mas o realizar, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Para encerrar, ainda que você ache que não é assim, Deus escolheu e decidiu que vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar: seja engrandecido. Tem tanta unção nesse lugar. Só que não é uma unção para cair. Não é uma unção para chapar. Mas era uma unção para proclamar. Eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu exijo que você fale. Eu digo repita, fale. Mas é porque eu sei o poder que tem nas tuas palavras. Ah, meu amado, minha amada, se você soubesse o poder que existe nas tuas palavras, nunca mais você falaria. Nunca mais você falaria nada que você não quisesse que acontecesse. Eu sou meio doido. Há 7 anos atrás, eu subi lá no Planalto e eu fiz uma oração. Eu disse: Espírito Santo, eu tenho uma aliança de lábios com o Senhor, eu quero renovar essa aliança de lábios com o Senhor. Fazem 7 anos isso. 7 anos. E hoje eu quero desafiar você. Quantos aqui querem fazer uma aliança de lábios com o Senhor? Dizer assim: Espírito Santo, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero te pedir, primeiro, que o Senhor purifique os meus lábios. Que o Senhor transforme o meu falar. Porque a partir de hoje, eu só quero falar o que está escrito. E eu desejo falar só o que o Senhor tem para falar a respeito daquela situação. Quando eu não souber o que falar, eu vou ficar calado. Porque na hora que eu souber o que falar, eu vou falar. E aquilo que eu falar vai acontecer. Eu vejo que
alguns aqui têm esse nível de fé. Só precisa fazer o compromisso. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente fazer o compromisso. Porque o compromisso não é comigo, é com o Espírito Santo. De repente você diz assim, nossa, eu acho que eu não tenho esse nível de fé. Amém. Então você vai falar assim, Espírito Santo, cria, desenvolve esse nível de fé, porque eu quero chegar nesse momento. Uma fé que fala e as coisas acontecem. Amém? Eu vou fazer a minha oração final e você faz a sua. Pai, eu liberei, Senhor, essa unção. Eu sei que ninguém pode levar uma pessoa onde nunca foi. Eu já cheguei nesse lugar. Eu já fiz esta aliança. E eu tenho batalhado pela fé. E eu sei que o meu nível de fé está crescendo. Agora, pois, Pai, eu quero te pedir, sela esta aliança agora. Que um anjo tire uma brasa viva do altar e venha tocar nesses lábios agora. Senhor, eu não sei como, mas eu estou liberando agora. Dá um sinal nos lábios desta pessoa que fizer a aliança. Sela agora, com a tua presença, com a tua visitação. Em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor tirou do espírito de Moisés e derramou sobre os 70, e 2 não estavam lá, e aqueles 2 receberam lá no meio do arraial. Eu te peço agora, Espírito Santo, tira agora esse nível de fé e coloca agora e derrama sobre os teus servos, em nome de Jesus, que eles entendam que isso não tem nada a ver com o ministério, isso não tem nada a ver com ser pastor, isso não tem nada a ver com ser pregador, isso tem a ver com que ser filho, porque a tua palavra diz, tudo aquilo em que falar em meu nome, crede que recebeste, e assim será convosco, em nome de Jesus. Então que a tua palavra produz os efeitos na vida de todo aquele que fez essa aliança hoje. Que ele veja, em nome de Jesus, e que as nossas fé, que a nossa fé possa crescer, em nome de Jesus. E que todos saiam daqui hoje exortados a batalhar pela fé, que é distribuída segundo a comum salvação para todos, em nome de Jesus. E a paz que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Abraça pelo menos umas 10 pessoas